Oi, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos eh, estudar agora na disciplina de língua portuguesa o romantismo no Brasil. A gente vai trabalhar com as características do romantismo e nós vamos fazer isso de uma forma sucinta, uma forma mais reduzida por não estarmos em sala de aula. Então, o conteúdo foi retirado do livro de vocês, da unidade 2, o romantismo e a descoberta do Brasil. Então, a gente vai fazer um apanhado aqui para que possamos entender um pouco das nossas atividades, certo? Então, o romantismo no Brasil, primeira geração. Como é que ele começa aqui no Brasil? Quais as suas características? Principais autores. Então vamos lá. O romantismo ele nasce no Brasil poucos anos depois da nossa independência política. Então, por isso que as primeiras obras aqui no Brasil dos artistas românticos, elas têm um caráter mais nacionalistas, elas têm um caráter assim de valorizar a pátria, porque o Brasil ficou independente e os poetas resolveram comemorar isso e colocar isso, esse amor pela pátria em seus textos. Então a gente vai encontrar nessa época poemas com várias características. Além do nacionalismo, nós temos uma valorização da língua, né? Nós temos uma valorização da etnia, das tradições, do folclore, da religião também. E uma valorização do passado histórico. Tudo isso para mostrar esse amor à pátria, mostrar esse nacionalismo. Então, os primeiros escritores românticos, eles trazem isso em seus textos. E essa é a primeira fase do romantismo. Elas estão divididas em 3 fases, nós iremos estudar 2 fases aqui nesta aula. Então, particularidades do nosso romantismo. Com a independência, né, política do Brasil em 1822, há um despertar da consciência dos intelectuais, dos artistas, há uma valorização e uma procura para se criar uma cultura brasileira que tivesse as suas próprias raízes, que tivesse a sua própria língua, que tivesse a sua própria nacionalidade. Então, os poetas dessa época, eles vão produzir textos que têm um caráter antilusitano, ou seja, um caráter de encontro a Portugal. Foi o nosso colonizador, né? Um caráter anticolonialista, que é o Brasil não é mais colônia, então ele vai de encontro a isso. E como ponto essencial dessa primeira fase, como eu já havia falado, o nacionalismo, ele vai ferver. Todos os poetas vão escrever textos nessa época dizendo que amam a pátria, que valoriza a sua pátria, que ama a sua terra. E aí, dentro do nacionalismo, a gente vai ver, ou depois, né, do nacionalismo, a gente vai ver outros temas também sendo trazidos para os textos. Então, o indianismo, a valorização do índio, o regionalismo, a valorização das regiões, né, das regiões brasileiras, a pesquisa histórica, folclórica e linguística, uma valorização de todos esses elementos e também nós vamos ter críticas aos problemas nacionais, a crítica ao social, mas isso é na terceira fase que a gente não vai ver aqui. Então, quando é que começa o romantismo no Brasil? Qual o marco inicial? Qual o texto que vai ser aquele texto que vai dar o pontapé para o surgimento do romantismo no Brasil? O nome do texto é Suspiros Poéticos e Saudades, e esse texto é de Gonçalves de Magalhães. O romantismo surge no Brasil com praticamente a escrita desse texto, em 1836. As gerações românticas, só para a gente entender. Então, temos a primeira geração com as características que a gente já mencionou, né? Nacionalismo, indianismo e religiosidade. E nós temos os 2 poetas aí que se destacam, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. A segunda geração ela é marcada pelo mal do século. Apresenta egocentrismo, um pessimismo exagerado, um satanismo exorbitante e uma grande atração pela morte. Os poetas Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. A gente vai focar principalmente em Álvares de Azevedo, que o nosso autor trabalha com ele. Marcado pelo condorerismo, a poesia de cunho político e social, ela faz parte da terceira geração. Essa a gente não vai estudar agora, a gente vai deixar para ver depois, mais especificamente sozinha, não é? Para a gente não ficar com muito conteúdo agora. E seu principal autor é Castro Alves, né, baiano,
e grande poeta nacional. O autor que se destaca dentro do romantismo na primeira fase. Embora Gonçalves de Magalhães, como eu falei, foi o autor que trouxe o primeiro texto romântico, não é? Deu um pontapé inicial aqui no romantismo no Brasil. Gonçalves Dias é o que vai se destacar por criar um projeto de cultura brasileira, ou seja, é o cara do nacionalismo, é aquele cara que traz o quê? O amor à pátria, é aquele cara que vai escrever textos, a exemplo da Canção de Exílio, Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Textos que valorizam a pátria, que valorizam a sua nação. E textos também, né, indígenas, onde nós vamos ter aí um destaque, claro, para a figura do índio como centro, como o protagonista. Então, Gonçalves Dias, ele acabou, de certa forma, sofrendo preconceito aqui no Brasil por ser filho de português com uma cafuza, né? Era maranhense, estudou fora do Brasil, foi fazer faculdade em Coimbra, mas quando ele retornou ao Brasil, ele acabou fazendo algumas viagens aqui pelo país, justamente para entender o país, para compreender, para observar algumas regiões. E esteve, inclusive, na Amazônia e dessa viagem, né, fruto dessa viagem, ele escreveu um dicionário da língua tupi. Embora, né, o Gonçalves de Magalhães seja o primeiro autor romântico, o que deu o pontapé inicial, quem ficou famoso foi Gonçalves Dias. Parece aquelas histórias de concursos de música, concursos de Miss, onde o primeiro lugar está ali, ganhou o prêmio, mas o segundo é quem se destaca por ser mais simpático, o segundo é que se destaca por ser mais talentoso, né? E assim vai. Gonçalves Dias vai escrever então o famoso texto Canção do Exílio, como eu já falei para vocês, que é um texto que trata de um amor, um nacionalismo muito forte, um amor à pátria muito forte. Ele está em Portugal, exilado, estudando, e ele escreve a Canção do Exílio, com saudade do Brasil. Depois vocês podem dar uma pesquisadinha e ver, né, dar uma olhadinha na Canção do Exílio. Então, os textos que trazem a questão do índio. Nós temos dois textos importantes aí que são considerados poesias épicas. Por quê? Porque trazem grandes feitos, porque trazem grandes histórias, trazem heróis valentes, heróis que estão além da realidade. Então, na Europa existia o herói que era o cavaleiro. Nossa, cavalo é bom. O cavaleiro medieval. E aqui no Brasil precisava-se de um herói. Então, quem foi escolhido para ser o herói? A gente já discutiu isso em sala de aula. O índio. Então, o índio passa a ser forte, nobre, valente. O índio passa a ser aquele homem invencível, praticamente o Superman. Então, pessoinhas, Gonçalves Dias traz o nacionalismo e Gonçalves Dias traz a questão do índio de uma forma surpreendente dentro da literatura, uma forma de valorização, de muito amor à pátria, de muito amor à cultura do país. O texto, Juca Pirama, ou Juca Piramá para alguns, a gente vai trabalhar com ele no livro de vocês. Então, vocês depois irão fazer a leitura do texto por completo e o texto vai trazer uma história de um índio e a questão de seu amor à sua tribo, de sua aliança com seu povo, e ele é capturado por uma tribo inimiga, e aí vocês vão ler e vão perceber qual é o desenrolar da história. E vocês vão observar se vocês dão razão para esse índio ou vocês dão razão para a tribo que o capturou lá no final do poema. É um poema narrativo, ou seja, um poema que vai trazer essa narrativa de Juca Pirama. O Juca Pirama, o significado é aquele que vai morrer. Então, vão fazer a leitura desse texto e vão fazer a atividade que está lá no livro de vocês, no livro didático. Bem, pessoas, ainda dentro do romantismo, dentro deste conteúdo, a gente tem a segunda geração, ou
uma geração chamada de ultrarromantismo. Tem um outro nominho para ela também, que é mal do século. Essa imagem aqui, eu acho que ela é meio feia, né? Meio assustadora, mas é porque a segunda geração romântica realmente ela traz esse teor, ela traz esse conteúdo, é a valorização da morte, é a valorização do satanismo, é a valorização das coisas obscuras. Então, por isso que a gente vai agora embarcar nesse mundo mais sombrio, mais escuro, onde os poetas amam demais, onde os poetas falam em morrer, onde os poetas falam em estar em outro lugar, em estar no mundo dos sonhos, no mundo onírico, no mundo imaginário. Então, essa geração, como eu já falei, denominada ultrarromântica ou a geração mal do século, ela defende os temas que a gente também já falou, morte, amor, né? O amor não correspondido, o amor que é sofrimento, tédio, a insatisfação, o pessimismo, a melancolia, aquela tristeza profunda, a dor e o sofrimento. Essas características, elas vêm de uma influência europeia, né, do romantismo lá na Europa. E o criador, né, o mestre desta influência no Brasil se chama Byron. George Gordon Byron, ou conhecido como Lord Byron. Ele é um dos escritores assim que mais influenciou a segunda geração romântica. E os escritores absorveram dele o que? Esse estilo de andar na noite, esse estilo de consumir bebidas, esse estilo boêmio, esse estilo noturno. E a literatura reproduzia isso. Então, é daí também que vem a influência para os góticos. Aquele pessoal que gosta da noite, que gosta de estar, de se encontrar em cemitérios, que gosta de ler poesias sentimentalistas, que gostam de andar de preto. A segunda geração romântica tem como principais características essas que a gente vai ver agora. Profundo subjetivismo, ver as coisas de forma pessoal. Então, o poeta vê o mundo muito de uma forma muito introspectiva, de uma forma muito dele, não é? De uma forma assim muito pessoal. O sentimentalismo exagerado, então os textos vêm com um amor exagerado, uma paixão exagerada, o pessimismo e a melancolia. Então, são textos também tristes, de amores não correspondidos, de amores que são sofrimento. O egocentrismo e o individualismo, que são características assim marcantes da segunda geração. Os autores são egocêntricos. Então, eu estou sentindo o amor e meu amor não é correspondido, e a maioria das poesias deles vem com o eu. Então, é assim, eles querem que o mundo se volte todo para eles. Não é? Que o mundo sinta a sua dor. Então, tem um egocentrismo, um individualismo aí. A fuga da realidade. Eles se imaginam em outro lugar. Isso a gente vai observar que tem uma ligação com o escapismo. É escapar, é fugir daqui, é não estar nesta situação, neste lugar, é estar no mundo dos sonhos, é desejar a morte. Eles não tinham medo da morte. A morte para eles é um escape deste mundo, é uma válvula de escape deste mundo. E o saudosismo, que é a questão, né, de volta ao passado colonial, de volta ao passado histórico. Então, essas são as principais características da segunda geração romântica. A gente tem aí o autor Álvares de Azevedo, é a principal expressão dessa geração. Ele trabalhou com poesias ultrarromânticas, melancólicas, sofridas, tristes. É um jovem que morreu aos 20 anos de idade, ele se acidentou e aos 20 anos de idade acabou falecendo, e toda a sua produção, todas as cartas que ele escreveu, os discursos, foram 7 livros em 4 anos. Então, enquanto ele esteve na faculdade, nesse período, ele conseguiu escrever os seus textos. Bem, gente, um pequeno resumo da primeira e da segunda geração romântica. A gente tem agora atividades para serem feitas no livro didático. Tem textos de Álvares de Azevedo para a gente fazer. Tem texto de Gonçalves Dias para a gente interpretar também, para a gente acompanhar, né, as duas gerações. E tudo está bem explicadinho lá nas orientações. Então,
Boa semana para vocês e dá uma olhadinha também no livro didático, que é para fomentar esse conteúdo, para poder vocês terem mais base nesse conteúdo.